Oh, povo escolhido de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Que bênção, né? Que maravilha estarmos hoje, demos graças, maravilhoso. Sim, a Ti rendemos graças porque Tu és bom, Tu és maravilhoso. Tu nos dá força, coragem, nos dá da Tua sabedoria, nos dá do Teu entendimento e, acima de tudo, Tu nos dá o Teu manual da vida. Sim, um manual para que eu e você nós busquemos cada momento de nossas vidas a Tua força, a Tua coragem, o Teu sobrenatural, para cada vez que nós abrirmos a palavra, nós compreendermos a palavra, nós declararmos a palavra de Deus, se cumpre todo o propósito para que nela foi lançada e está escrita. Quem não tem enfrentado problemas, situações difíceis na sua vida? Mas hoje o Senhor vai trazer um pouco para que, se eu e você nós estamos dando especial, para que você entregue as suas primícias ao Pai e Ele possa estar te conduzindo até a vitória, mesmo em tempos difíceis. Abra aí o Salmo 56. Era um momento em que Davi passava uma grande dificuldade, né? E Davi clama a Deus e diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. E às vezes nós estamos numa situação tão difícil, que a gente não sabe como resolver. E chega o momento de você chegar, vamos dizer, aos pés de Deus e dizer: tem misericórdia de mim, Senhor. E naquele caso ele falava isso porque os homens o pressionavam, homens o atacavam o tempo todo e homens o oprimiam. E os inimigos pressionavam ele sem parar. E ele ainda acrescentava: muitos ainda me atacam arrogantemente. Ele falava: mas eu, quando eu estiver com medo, quando ele estava com medo daquele homem valente, homem sendo preparado, sendo forjado em meio à guerra, em meio às perseguições, em meio às lutas, em meio a tempos difíceis, mas ele olhava para o Senhor e dizia: mas eu confiarei em Ti. Ei, filho e filha, é tempo de você dizer: eu confiarei em Ti, Senhor. Em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confiarei e não temerei. E Davi, ele continua dizendo: que poderá fazer-me o simples mortal? Então, o que o homem poderá fazer, né? Se o tempo todo eles distorcem as minhas palavras, estão sempre tramando a prejudicar-me, eles conspiram, ficam à espreita, vigiam os meus passos, na esperança de tirar minha vida. Deixarás escapar essa geração, essa gente tão perversa? Na Tua ira, ó Deus, derruba as nações. Ele diz: registra Tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em Teu odre. Acaso não estão anotadas em Teu livro? Os meus inimigos retrocederão quando eu clamar por socorro. Com isso saberei que Deus está a meu favor. E ele reforça: confio, louvo, em Deus eu confio e não temerei. Em Deus eu confio e não temerei.
que poderá fazer o simples homem mortal, né? Ele diz: eu cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. A ti apresentarei minhas ofertas de gratidão, pois me livraste da morte e aos meus pés de tropeçar. Além de Deus ter o livrado da morte, Deus também livrava dele tropeçar nas coisas más do mundo. É bastante interessante. Pois me livraste da morte e aos meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de ti, ó Deus, na luz que ilumina os vivos. Veja que mesmo em meio a esse tempo, mas enfrentando esses tempos difíceis, as dificuldades, mas ele ainda se colocava e se quebrantava diante do Senhor e reconhecia a grandeza de Deus e colocava-se à disposição de Deus, né? E disse: eu não posso, né, fazer nada por mim mesmo, se tu não me orientares, né? Então, deixa eu te dizer uma coisa: você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus não desistiu de você. Você talvez esteja esperando uma palavra, né? Uma saída, uma solução. Alguma palavra que foi lançada de Deus para ser cumprida na tua vida e não foi cumprida ainda, né? É hoje. Sim, é hoje que vai ser cumprida aquela palavra. Talvez tua situação esteja meio que impossível. Você está passando momentos difíceis? Responde aí, você e Deus, começa a conversar com Ele. Eu vou te orientando, vou te fazendo perguntas. E você vai respondendo para Deus, você vai colocando diante de Deus toda a situação. Te pergunto: você tem chorado? Né? Se você tem chorado, se você tem se alegrado. Porque às vezes a gente fala só nos tempos difíceis, mas tem tempos alegres também. Não importa o momento difícil, alegre, mas Deus tem um plano para você. Um plano para ser cumprido, para você enfrentar toda e qualquer situação e vencer. Deus tem esse plano para você. Talvez você tenha dito: mas eu tenho chorado todos os dias, eu tenho sentido essa dificuldade, eu tenho sentido essa luta, parece que esse choro não passa. E eu digo: hoje é dia do choro cessar. Nos criou. Porque nesse salmo aqui, se você pegar a referência, você vai... Depois você dá uma olhada lá em 1 Samuel, capítulo 30, e você vai ver que Davi ali, ele estava em Ziglag, né? E era um momento difícil, e quando ele saiu para a guerra e estava voltando, né, ele encontra a cidade atacada, a cidade, vamos dizer, praticamente quase destruída, né? Mulheres e crianças tinham sido levadas pelos amalequitas, né? Tinham sido levadas pelo inimigo, né? E imagina aí, ele 3 dias na guerra, então quando voltou cansado. Então, além de estar 3 dias fora, já estava cansado, né? E ele olhar assim, não acreditar e ver que tinham levado as mulheres, então tinham saqueado aquele local ali de Ziglag, né? E eles choraram até não aguentar mais, né? E ele tinha certeza. Apesar daquela situação estar difícil para ele, mas ele disse: Deus não desistiu de mim. E Deus não desistiu de você. Ei, filho, ei. Se brota pelo pouco desse. Comece a brotar a esperança que nós encontramos no manual da vida, na palavra de Deus, para você se recuperar e se levantar, para você botar as mãos e receber a vitória. Sim, é a vitória que o Senhor tem para mim e para você. E quando você, de dentro de você, você disser: eu creio no nome de Jesus. Você pode estar chorando pela perda. Você pode estar chorando por uma perda de um ente querido, por uma perda de bens, por uma perda de... Foi perda, você pode estar chorando. Talvez até do teu casamento, do teu relacionamento, da tua família.
Talvez um choro por uma traição, um choro por uma decepção. Mas não importa o motivo. Não fique paralisado. Não retroceda. Vamos dizer assim, não baixe a cabeça. Pare até de falar bobagens, tá? Pare até de falar bobagens. Pois não murmure, porque o Senhor não gosta de murmurar. Pela fé, mesmo em meio a esse tempo difícil, vamos começar a tirar, vamos dizer, os olhos dos problemas e começar a ver pelos olhos da fé. Vamos ver as promessas. Sim, as promessas que o Pai tem para mim e para você. Vamos olhar com esse olhar de fé e ver que Deus tem grandiosas coisas, né? Grandiosas promessas, grandiosas vitórias, grandiosos milagres, né? Deus ainda, vamos dizer, se você está aguardando, Deus ainda virá. Esse momento agora de que nós estamos liberando a palavra de Deus, é para você aí que espera uma palavra de Deus se cumprir, uma promessa, um tempo que tem que cessar para começar um novo ciclo, uma nova estação, uma página virada. É para você que está esperando um cumprimento dessa promessa. Pois se essa situação ela complicou, essa situação está difícil, e você diz, está impossível para mim. Aí é que Deus entra e diz, eu sou o Senhor do impossível. Eu sou o Senhor dos... agora é comigo, filho. Que naquele momento ali, Davi passava, não era, vamos dizer, só uma dificuldade, era uma dificuldade em cima da outra, e cada vez mais se agravava, né? Pois ele se encontrava ali num deserto, né? Aquela cidade, Ziglag, né? Mas ele acreditava, ele estava crendo na palavra, ele estava tendo a fé que Deus ia agir, que Deus ia cumprir, que não ia ficar daquela forma. E você pode ver aí toda a narrativa de Davi, como ele era um filho rejeitado, era um pequeno pastor de ovelha, ele usava roupas de ovelha, né? E quando ele é convocado a ser ungido pelo profeta, né? Ungido lá pelo profeta, segundo o meu coração. Mas Davi ainda era um menino. Davi ainda não era rei, Davi ainda não era nada, era apenas um pastor de ovelhas. Era aquele filho rejeitado. Mas Deus chama a existência aquilo que não é, como se já fosse. E é isso que o Senhor está dizendo para mim, para você. Ei, filhos e filhas, chame a existência aquilo que você quer ver, como se já fosse, celebrando em alegria. Tire os olhos do seu problema e coloque os olhos em mim. Não se preocupe se você não está vendo a solução, não se preocupe se você ainda se acha um menino, uma menina, se você ainda se acha pequeno, ou se você talvez se ache grande demais. Deus te chamou, Deus te prepara, Deus te separa, Ele vai fazer na minha e na tua vida. Se Deus te chamou de profeta, se Deus te chamou de levita, de rei, de missionário, de pastor, se Deus te chamou de ungido, não se preocupa, só se prepara. Se prepara, se prepara, se prepara. Pois Deus vai te ungir no tempo. Ele vai receber a unção. Se ele estivesse lá no campo entristecido, eles não se lembraram de mim. Ninguém me conhece. Ninguém me dá valor. Não, ele estava com a sua harpa louvando ao Deus, agradecendo. Tinha um almoço especial, e ele não estava presente. E às vezes a gente quer estar presente em determinadas situações, em determinadas coisas. Mas como a gente está recolhido, como a gente está ali, vamos dizer, escondido entre as malhadas, como eu falei ontem. Ai, Deus é quem vê. Porque às vezes a gente quer reconhecimento de homens, a gente quer reconhecimento das pessoas. Por quê? Porque o nosso ego, a nossa alma, ela gosta de, vamos dizer assim, de ser reconhecido. E outros até de serem bajulados.
Mas isso não engrandece, isso não ativa o poder de Deus. Não ativa o poder de Deus. O que ativa o poder de Deus é a sua simplicidade, sua humildade. É você estar lá entre as malhadas. E Deus olhando e vendo que você não murmurou, não chorou, que você ainda continua sendo e louvando a Deus. Continua sendo, vamos dizer, o homem e a mulher. Deus não mandou, Deus não orientou, Deus não disse, então não fuja daquele momento. Porque se você tem a promessa e passa por Ziklag, receba. Pois a Ziklag, às vezes, hoje, é a tua vida. A Ziklag hoje pode ser teu ministério. A Ziklag hoje pode ser a tua família, o teu casamento, o teu emprego. Às vezes isso é a tua Ziklag. É a escola. Vamos dizer, até mesmo a sua cidade mesmo. Você não gosta, está sofrendo tantas perseguições. Depois dessa palavra, medite. Medite, porque Deus está derramando algo grandioso para tu crescer, para tu se tornar uma pessoa melhor. Um verdadeiro cristão, um verdadeiro vencedor, uma verdadeira vencedora, mas um verdadeiro seguidor de Jesus. A gente tem falado, seguidor de Jesus, modelar Jesus, aprender com Jesus. Porque muita gente tem dito que é cristã, muita gente, vamos dizer, tem dito que é seguidor de Cristo. Mas aquela pessoa que só para ela é cristã e ela não faz o que Jesus fazia. Ela não faz o que Jesus fazia. Vamos dizer, Jesus disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura, multiplicai, fazei discípulos. E passe e ensine as pessoas a fazerem o mesmo. Formar discípulos, formar pessoas cristãs e não pessoas, vamos dizer, religiosas. Pessoas que têm talvez só uma religião, mas não praticam, não são multiplicadoras de Cristo. É bem mais profundo, tá? Então tem algo novo de Deus nascendo hoje, tem algo novo sendo lançado para ti, filho e filha. Deixe a palavra de Deus entrar no teu corpo, alma e espírito, como a gente fala, né? Deixe entrar dentro de você, se arraigar ali. Como vai ser isso? Você dando a oportunidade de escutar mais vezes. Por isso que ele tem falado 3 vezes. A gente tem mando os devocionais, né? Então faz isso, as primícias é importante. Vou ver se no finalzinho aqui dá tempo eu falar de eu vou te dar um modelo. Sim, é modelo, porque isso você vai desenvolver dentro de você. E mesmo se você não tem a capacidade de falar, você copia, repete esse daqui e faz como, vou dizer assim, repetição. Mas não uma vã repetição, mas uma repetição que venha do teu coração. Que você coloque amor, que você coloque toda, vamos dizer assim, em Cristo Jesus. Porque existe um propósito e Deus quer pegar na tua mão e te ajudar. E nós estamos aqui juntos, indo passo a passo, caminhando para quê? Para a gente ver que todos nós passamos por lutas, dificuldades. Mas qual é a diferença do vencedor? É se Cristo estiver conosco. Porque tem gente que passa tudo isso, mas não convidou Cristo para estar contigo. Então como você vai passar desertos, como você vai passar lutas, como você vai passar, vamos dizer, enfrentar e ser vencedor na tua própria força? Vai. Porque na nossa fraqueza, né, é que o Senhor fica grande e nos dá a vitória. Você lembra que nesse momento ali de Ziklag, depois você vai lá, 1 Samuel 30, o capítulo todo, né? Depois você vai ver o 2 Samuel, capítulo 2, 3. Você vai ver que a coroa chega depois de um momento tão difícil. E antes de acontecer da coroa chegar nas mãos de Davi, os próprios homens dele queriam matá-lo, queriam apedrejá-lo. Por quê? Porque ele estava sendo alvo de, vamos dizer, daquela ira, daquele povo, né? E aqueles dias pareciam para ele, né, os mais difíceis da vida, né? Imagina aí cada dificuldade que ele passou. E hoje talvez você esteja diante de uma situação, sim, uma situação aí que você diz, não, essa situação é a mais difícil da minha vida, né? Então o que é que você tem que fazer? Faça como Davi. Crie o hábito de louvar a Deus. Mas eu não tenho dom musical, eu não tenho... Não importa.
Bota nem que seja um playback aí, faz como eu. Bota o playback, bota o fundo musical, procura aqueles louvores, né? Não é qualquer louvor não, não é qualquer música não. Para cada situação, se você quer ativar a tua unção, se você quer ativar o poder de Deus que tem dentro de você, existe um determinado estilo musical. Né? Você sabe que existe segredos dentro da música, né? Então, se você não sabia disso, então procura estudar um pouco. Não é momento para a gente se aprofundar, mas só para dizer a você, não escute qualquer louvor. Você sabe que a música ela é composta, eu não sou músico, mas a gente sabe que tem ritmo, tem harmonia e tem, eu não lembro a outra, mas... E cada um deles trabalha, um trabalha no corpo, outro trabalha na alma e outro trabalha no espírito. Veja como é grandioso. Então se você tem esse conhecimento, o que é que você vai fazer? Você é um ser trino, mas qual é o que tem que dominar? Do Espírito. Então você tem que pegar nos seus momentos de comunhão com Deus as músicas que o quê? Que trabalham. Você está recebendo em comunhão, porque tu preparou teu corpo, tua alma e teu espírito. É grandioso, né, gente? Aí você imagina que o inimigo ele sabe tudo isso. Aí o que é que ele faz? Joga músicas do mundo o tempo todo para quê? Para te afastar de Deus, para te tirar do caminho de Deus. Por isso que nós precisamos, tá, de pessoas tementes a Deus, que tenham a sabedoria de Deus. Para quê? Para compor músicas que não sejam, vamos dizer, que levem a praticar maldade, que levem a praticar as trevas, que não sejam, vamos dizer, por isso que as pessoas dizem, isso é músicas das trevas. Não, gente, estilo musical é maravilhoso a gente ter, porque é cultural, mas a gente tem que começar a, mesmo nesses estilos, há músicas que não levem a praticar o mal. É possível, não é só música religiosa, não é só música de... Não, gente, tem tanta música boa, desde que sigam os princípios de Deus. Você pode fazer qualquer ritmo desses que o mundo faz, mas que tenha músicas decentes e que músicas que, vamos dizer, que aquela música, ela seja como um louvor a Deus. Entendeu a diferença? A gente tem falado em algumas coisas, por quê? Porque está chegando o tempo de você ser desperto, acordado, e a gente precisa de mais compositores, músicos, a gente precisa de mais pessoas no ramo da música que está ali naquela esfera, vamos dizer, da arte, está naquela esfera de que, para que tudo que você escutar seja para coisas boas de Deus e não para te levar a pecar. Amém? É bem mais complexo, né? Bem mais profundo essa parte, né? E se você está passando situações difíceis, então aprende um pouquinho aí, já coloca aí, eu posso, porque no geral é música, né? Mas aí se parte para, quando a gente fala louvor, adoração, olha, filho e filha, talvez o lugar da sua dor aí, sim, talvez você esteja aí num momento, vamos dizer, no lugar que você está sofrendo, a tua Ziklag, assim como o Davi estava sofrendo, sabia que é o lugar da tua promoção. Obedeça os princípios, nunca quebre os princípios de Deus. E quando você chegar o momento, Deus vai te tirar e vai te promover. Só lembrando, não quebra princípios, porque se tu quebrar os princípios, o princípio te quebra mais na frente. Às vezes demora um pouquinho, mas sempre acontece isso, né? O princípio da quebra de princípio, né? Princípio da quebra de princípio. Olha bem, observa, não quebra, né? Não desobedeça a Deus. Seja obediente à sua palavra. Seja obediente ao que Ele tem te ensinado, tem te mostrado. Uma das coisas que a gente pode comentar aqui, é que se você pegar, mesmo nessa narrativa, em 1 Samuel 15, né, quando o profeta fala para Saul, Saul, não poupe ninguém, Saul, porque quando eles iam para a guerra, sempre o profeta dava as instruções. E ali o profeta deu instruções ao rei Saul para que ele matasse todos os amalequitas, para que ele, exatamente assim, não pegasse os bens, queimasse. Então tinha umas recomendações. E
Saul não matou o rei Amalequita ali, né? E o que aconteceu? Ele quebrou um princípio, quebrou vamos dizer, uma palavra de Deus, né? E hoje, às vezes, a gente tem momentos na nossa vida que a gente está entre, vamos dizer, a cruz e a espada, né? Ou cumpre a palavra de Deus ou descumpre, né? E o mundo, às vezes, tem forçado a você descumprir a palavra de Deus, né? E um dos conselhos é: fique com a palavra de Deus, cumpra a palavra de Deus, né? Porque quando o profeta diz para Saul: Saul, mate todos. Aí ele poupa quem? Amalequita. Aí se você vê toda a narrativa, tirou a vida da guerra, né? Então foi uma Amalequita que tirou a vida dele na guerra. Então assim, Deus mandou: mate, trate o mal aí, vamos dizer assim, corte pela raiz. Tem coisas que a gente tem que cortar pela raiz. E você tem guardado e diz: não vai fazer mal, tá ali, é inocente, é inofensivo, né? Aí a raiz, você sabe, começa a crescer, se aprofundar. Aí mais na frente tem algo assim na tua frente. E certas coisas o Senhor está dizendo: ei filho, mate teu Agag, mate, para que ele não venha depois e ocasione. Lembrando, a promessa é tua, Deus vai te entregar. Faça a tua parte. Cumpra os princípios, cumpra o que ele está dizendo. Eu não estou escutando. Procura escutar, procura ver, procura. Por quê? Porque o Senhor tem coisa grandiosa. Porque o poder de Deus, ele é tão grande que ele usa, vamos dizer, até o inimigo para te favorecer. Sim, nesse caso, o que é que o Amalequita está ali vendo o rei já morrendo, Saul, ele termina de matar, que assim fala a narrativa, e pega a coroa e traz para Davi. Gente, as promessas de Deus, Deus vai usar até o inimigo para te trazer. A promessa, a bênção, a vitória, o milagre. Se Deus tem uma palavra profética, se Deus tem uma palavra profética, não importa onde você está, não importa se é uma zigzag, não importa se é uma situação difícil. Portanto, não saia até que a palavra de Deus chegue e se cumpra na tua vida. Se Ele não mandou sair, se Ele não te deu instruções diferenciadas, não faça. Portanto, não saia. Não saia da presença do Senhor. Não saia. Se você fez votos, e cumpra os votos a Deus. Pastor, eu estou num canto aqui, numa cidade, num trabalho, numa empresa, não seja onde for, da minha família, que parece uma zengargue da vida. Ei, filho, sabe o que tem lá? Lá é um verdadeiro deserto, é um verdadeiro covil de leões, assim, né? Vamos dizer, trazendo luz. É um verdadeiro inferno. Muitos problemas, eles me pisam, me xingam. Fazem de tudo. Talvez, eu vou falar aqui de ministério, né? Talvez você esteja escutando aí, você entrou pela aí. Você disse: eu estou com tanto problema no meu ministério, estou com tanto problema, pastor. Eles me pisam, me xingam, me colocam meu nome nas redes sociais, nas internets da vida, nas rádios. Eu digo: não se preocupe, filho e filha. Não tem problema que Deus não possa resolver. Se tem um grande problema, Deus tem uma grande solução. Às vezes esses momentos, vamos dizer assim, é Deus nos dando a oportunidade de sermos forjados no nosso caráter. Porque tem coisas que precisam ser trabalhadas, e uma das coisas que Deus, a gente vai dar umas instruções a respeito disso. Uma das coisas que Deus trata e quer que o filho e filha, tão pequeno, ninguém está vendo, mas Deus está vendo tudo, gente. Tá? Então, para que você cresça no seu caráter, né? E você aí não está pronto, não chegou o dia, né? Então Deus está preparando esse dia, né?
Talvez a pessoa chegue e diga, não tem jeito, não tem cura, e comece aquelas lamentações, murmurações, e você diz, não tem jeito até a hora que Deus disser que não tem, mas na hora que Deus disser que tiver esperança, a sua palavra disser que eu sou vencedor em Cristo Jesus, né? Então a coroa vai chegar até você, e você vai poder pegar a coroa e colocar na sua cabeça, e falar, a promessa chegou nas minhas mãos. A promessa está aqui nas minhas mãos e agora eu me coroo. Porque foi Deus que me deu, foi Deus que trouxe a coroa, até Ziklag me colocou em minhas mãos. Olha, a vitória está chegando, a bênção está chegando, diga eu recebo. Ouça-me, escute-me. Sim, você, enquanto o povo está dizendo aí que Deus não intervém, que não acontece isso e aquilo, você vai estar falando exatamente o contrário. Vai estar falando as coisas boas de Deus todos os dias da vida. O poder de Deus todos os dias na sua vida. Aí eu vou te dizer assim, eu tenho uma receita aqui, eu tenho um segredo, eu tenho uma palavra. Eu vou falar no meu jeito e você vai, talvez no início copiar ou talvez criar. Aí imaginou, você acordou. Aí a gente tem que falar do quê? Entregue as primícias ao Senhor. Então, abrir os olhos, né? Respira. Agradece ali com pequenas palavras, né? Aí você pode dizer, eu estou ativando o poder de Deus em mim. Porque dentro de mim, o meu espírito está encontrando, está se comunicando com o Espírito de Deus que também está dentro de mim. Então, nesse momento, o meu espírito se conecta com o Espírito de Deus e ele me fala, ele me guia, ele me dirige, ele controla, ele me guarda, ele me protege e Cristo está no Pai. E nesse momento ele está me trazendo o amor, a paz, a harmonia, a compreensão, o alinhamento divino total para a minha vida. E a todos que estejam ao meu redor, a todos que eu possa influenciar, a todos que eu possa transbordar desse amor. Eu estou sendo ativado no poder de Deus. Eu estou sendo ativado nessa unção de Deus. Eu estou sendo ativado nesse amor de Deus. E essa minha renovação diária, a busca, a fome e a sede pela Tua palavra, a Tua unção aumenta a cada dia da minha vida. Muito obrigado, Senhor. Que eu possa continuar e permanecer conectado contigo todos os dias da minha vida. Me guia hoje, nesse dia maravilhoso. Me ajuda a governar e a dominar. Me ajuda a ser uma pessoa que possa tocar em vidas para o Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Aí você faz aquilo que eu disse, se energiza, continua tuas orações, continua louvando. E você repetindo isso, vamos dizer, agora pela manhã e à noite. Vai fazendo isso durante 7 dias. Coisas do corpo, depois na teu espírito. Daqui a pouco, vamos dizer assim, se torna um pouco automático, mas o teu espírito ele já está totalmente, vamos dizer, conectado com o Espírito de Deus, não tem mais como separar. Isso é uma prática, tá? A gente vai falando a questão da prática espiritual, que pouca gente entende. Aí pensa, não é só uma vã repetição. Não é só uma vã repetição. É algo que você está fazendo porque a palavra de Deus, o que é que ele diz? De dia, manhã, tarde e noite. Então, todo momento você tem que ter a palavra de Deus. Aí você diz, mas eu não vou parar as coisas de fazer. Não, você vai continuar fazendo suas coisas naturais, mas você vai começar a dedicar. Se pode parar tempinhos, você para. Senão, você vai começar agora a fazer em espírito. E você está treinando. A gente pode treinar o nosso espírito humano, nós podemos treinar a carne, podemos treinar também o espírito. Por isso que ele diz, louvar em espírito, orar em espírito, né? E o Senhor está buscando essa geração que está o quê? Louvando e adorando em espírito e em verdade. Se você não for treinado e você não fizer esse treino, é claro que não é só isso, a gente está dizendo o básico, o início, os pontos, vamos dizer, o passo a passo, ou o primeiro passo a ser feito, tá? Então receba pela fé, creia pela fé e pratique em nome de Jesus.
um exponencial final de semana, né? Temos encontro marcado no domingo, às 21 horas, pelo canal do Ministério, e às 22 pelo meu canal, né? Então temos a ministração do domingo, né? Então, shalom, povo escolhido de Deus. E também nos encontramos na próxima segunda, às 7h01 da manhã, no Exponencial. Eu sou exponencial em Cristo Jesus. E você? Está esperando, né? O quê, né? Shalom!